Olá! Hoje a gente vai conversar sobre um tema bem interessante lá do capítulo 5 do livro Desvendando o Código Missional. Isso do Ed Stetzer e David Putman, um capítulo-chave. Exato. Vamos focar naquelas 10 transições para um ministério missional eficaz. A ideia é entender melhor o que eles propõem. É um tema urgente, né? Com certeza, a premissa central é essa, né? As igrejas percebendo que precisam se adaptar, se conectar com o mundo que muda o tempo todo. E não depender só daqueles modelos antigos que talvez já não funcionem mais tão bem. Isso, os autores dizem que a mudança é inevitável, mas a nossa reação, essa sim a gente pode escolher. Exatamente. E o contexto hoje, nossa, é complexo, sociedade urbana, multiétnica, tudo muito fragmentado, né? Muito. É nesse cenário que o livro defende essa postura missional. Quer dizer, tudo que a igreja faz voltado para a missão lá fora, no mundo. Não só para dentro. Não só para as atividades internas. E tem aquela analogia do jogador de hóquei, o Gretzky. Ah, sim. É ótima, né? Precisamos ir para onde o disco vai estar, não onde ele está agora. Antecipar a cultura. Entendi. Interessante essa visão de futuro. Então, essas 10 transições seriam tipo um guia para essa adaptação? Uma espécie de mapa, assim. Padrões que eles observaram em igrejas buscando ser mais relevantes, mais missionais mesmo. Ok, vamos ver algumas delas mais de perto, porque o tempo é curto. A primeira que me saltou os olhos foi de programas para processos. Essa coisa do programa enlatado. Ah, sim. Quem nunca, né? A dependência desses programas prontos, tipo plug and play, mostrou que tem limite. Pois é, nem sempre funciona em todo lugar. Exato. Muitas vezes são soluções genéricas, sabe? A proposta missional é outra, desenvolver processos mais flexíveis, orgânicos. Focados nas pessoas, no contexto dali. Isso. O livro cita o exemplo da Igreja dos Apóstolos. Eles tinham processos centrais, claro, ensino, Espírito Santo, sacramentos, mas a vivência era orgânica, sabe? Interdependente. Tipo um corpo mesmo. Exatamente. O fascinante é essa mudança de mentalidade. Sair do copia e cola para algo que nasce da escuta, da adaptação local. Faz sentido, mas olha, desenvolver processos próprios, isso não dá um trabalho bem maior para a liderança, para a comunidade? Sem dúvida, exige mais. Mais intencionalidade, discernimento constante. Imagino. E isso já puxa a outra transição, de modelos para missões. Porque a tentação de copiar o modelo da igreja X ou Y que deu certo é grande, né? Nossa, muito grande. Aquele famoso modelo da mega igreja tal. Pois é, só que, Raramente funciona igual em outro lugar, né? A lógica, sabe? Como assim? em vez de perguntar qual modelo eu copio, a pergunta é: o que Deus quer que a gente seja e faça aqui, nesse lugar? É uma postura de missionário mesmo. Ah, entendi. Olhar para dentro e para fora ao mesmo tempo. Isso. Os autores Frost e Hirsch, que eles citam, ajudam a pensar nisso. A nossa fé em Cristo, a cristologia, molda a nossa missão, a missiologia. E isso então define como a igreja deve ser, a eclesiologia. Quer dizer, a identidade define a missão, que define a forma. Exatamente. Cada comunidade tem que discernir seu chamado específico ali. Entendi. Isso leva a outra mudança importante que eles apontam, do atracional para o encarnacional. O foco antigo em só atrair gente para dentro. Isso, o modelo venha e veja. Ele tem seu valor, não é para jogar fora, mas sozinho. Fica limitado, né? Especialmente se não tiver relacionamento. Exato. O tal do evangelismo não relacional. A mudança é para encarnar o evangelho na comunidade. É ir até lá. Combinar o convite com a presença, com o serviço. Isso. É o ir e ser. O livro dá o exemplo da Pantego Bible Church, que desafiou os pequenos grupos a serem tipo pequenas expressões de Cristo nos seus bairros, na sua vizinhança. Que legal. É um movimento claro de ir para fora, ser igreja lá, não só aqui dentro das quatro paredes. Mas aí surge uma questão. Ao ir para fora e tentar se misturar, não tem o risco da igreja perder um pouco a identidade, diluir a mensagem? Como achar esse equilíbrio? Esse é o desafio, né? Um ponto crucial, o equilíbrio está em manter o evangelho no centro. A identidade em Cristo firme, mas ao mesmo tempo, Se adaptar culturalmente. sim, para comunicar de forma que faça sentido ali. Não é virar igual traduzir a mensagem fielmente para aquela cultura. É delicado.
Entendi. E isso conecta com a última transição que a gente separou para hoje, de monumentos para movimentos. Essa é forte. É forte mesmo. A tendência de construir prédios enormes, instituições sólidas, quase como monumentos, né? Sim, algo visível, duradouro. É natural querer isso, mas a perspectiva missional, ela prioriza o quê? O movimento, a expansão do reino, a multiplicação de discípulos de novas comunidades. Mesmo que isso custe algo para a igreja mãe? Exatamente. Às vezes exige sacrificar o próprio crescimento ou recursos para investir em algo novo que vai nascer. A Mill Creek Community Church, que começou a plantar outras igrejas bem cedo. É um exemplo disso. O Bob Roberts, focado em iniciar dezenas de novas igrejas. A mentalidade é outra. A pergunta é, o foco está em construir a minha instituição ou em catalisar o movimento de Deus? É uma tensão sobre legado, sobre propósito, né? Uma atenção bem real. Bom, juntando tudo isso, sair dos programas fixos, focar na missão do lugar, encarnar na comunidade, priorizar movimentos, a gente vê uma mudança bem profunda de mentalidade. Sim, Mesmo as outras transições que a gente não entrou em detalhe, tipo de uniformidade para diversidade, ou de um ministério só profissional para um mais apaixonado, tudo aponta para essa busca por relevância e para um foco mais externo, né? precisamente. O argumento central do capítulo é que ser uma igreja bíblica fiel hoje implica necessariamente esse engajamento missional, ativo, contextualizado. Não é opcional, então. Pela visão deles, não. Essas transições não são receitas de bolo, claro, mas funcionam como bússolas, ajudando as igrejas a navegar nesse desafio e a celebrar as muitas formas diferentes de ser fiel à missão. Fica uma reflexão final, né? Pensando até fora do contexto da igreja, como será que esses princípios de se adaptar ao ambiente, ter clareza da missão específica, focar em gerar movimento e não só construir estruturas, poderiam inspirar outras organizações? Ou até a gente mesmo nos nossos objetivos? É uma ótima pergunta para a gente continuar pensando, sem dúvida, como aplicar isso de forma mais ampla.